Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado, a última leitura dessa lição. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 7, que fala da teologia de Bildade. Uma pergunta: se há sofrimento, há pecado oculto? Hoje a gente encerra os sermãos de Bildade, capítulo 25, versículo 31 a 5, é a leitura sugerida. Porém, vamos ler o capítulo, que é pequeno, 6 versículos só, e a gente vai daí para lá tentar compreender um pouco a cabeça desse moço, né? Difícil. Versículo 1 do capítulo 25. Então respondeu Bildade, suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho ou um vermezinho, né? A outra tradução vai chamar de vermezinho. Enfim, irmãos, o nosso comentarista coloca o seguinte tema: qual é a condição do homem? Então, qual é a condição do homem? Em que condição o homem de fato se encontra? A gente percebe que, pelo menos o que o Evangelho apresenta para nós, e aí vamos sempre lembrar, o Evangelho está há pelo menos mais de 2000 anos distante de Bildade. Nós estamos há mais de 4000 anos distantes de Bildade. Tem uma distância imensa. Isso significa que tem uma distância imensa de discussões e de esclarecimentos. O Velho Testamento, o livro de Jó, em particular, já tem uma teologia meia deficiente. Meia não, bastante deficiente. Tanto que é exatamente isso que Deus está tratando com Jó. E está esclarecendo na mente de Jó. Ao mesmo tempo, o Novo Velho Testamento também tem uma teologia um pouco deficiente. Por isso foi substituído pelo Novo. O Novo Testamento vem para poder sanar, para poder resolver as questões que o Velho Testamento não conseguia resolver. E uma das questões que o Velho Testamento não conseguia resolver era essa condição humana. Era da condição do ser humano. Então, qual é essa condição? Em que condição? No Velho Testamento, o homem é alguém condenado. O homem é alguém que já foi sepultado debaixo do pecado, foi dominado pelo pecado, e não tem ninguém que o salve, não tem ninguém que o livre disso. O Novo Testamento vem trazendo para nós a solução desse problema, a solução da condição humana, a solução da condição do ser humano. Que solução é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a vida do ser humano, que estava separado de Deus. Então Jesus é essa porta aberta que nos permite entrar na presença de Deus, como a gente viu, como a gente pregou ontem lá na igreja, e permanecer na presença de Deus. O Novo Testamento, a partir do Sermão da Montanha que Jesus nos ensina, a partir do versículo 3 até o versículo 12 de Mateus capítulo 5, é exatamente isso que vai ser apresentado para nós. A primeira coisa que o Evangelho faz é nos confrontar e mostrar para nós a nossa condição miserável distante de Deus. A visão de Bildade é uma outra visão. A visão de Bildade é que todo ser humano é um verme, ou seja, todo ser humano é uma coisa asquerosa. Esse verme citado aqui, irmãos, era um verme, até esqueci o nome dele aqui, tem um nome. É um verme que era usado para... Ele come carne podre. Ele é esse bicho que come carne de bicho morto.
Então, olha o que ele estava comparando. A intenção aqui era humilhar Jó, a intenção de humildade. Mas vamos falar sério então, já que ele provocou o assunto, vamos falar sério então da condição humana. Então o homem não é isso, tá? Não é essa visão. Essa visão é a visão de Satanás. Satanás que vê o homem desse jeito. Como que Deus vê o homem? É só você observar como que Jesus olhava para as pessoas. Jesus olhava para as pessoas e era uma coisa que era comum, era de vez em quando encontrar o Senhor Jesus olhando para a multidão chorando. E os discípulos perguntavam, por que o Senhor está chorando? E ele respondia, é por causa deles, olha só, são ovelhas sem pastor. Olha a condição deles, olha como que eles vivem. E olha que Jesus estava falando dos judeus, que teoricamente era o povo de Deus. E ele falava, são ovelhas sem pastor. E nesse barco, irmão, todos nós estamos. Então Jesus vem resolvendo esse problema. O Evangelho ele nos confronta. A gente já falou um pouco disso, mas vale a pena voltar. Quando você vê as bem-aventuranças, bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o manso. O pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que chora, porque ele será consolado. O manso, porque eles herdarão a terra. O que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, até esse ponto, versículo 6, nós estamos sendo confrontados pelo Evangelho. Nós estamos sendo afrontados pelo Evangelho. De que forma? O Evangelho chega diante de nós e nos apresenta a pessoa do Senhor Jesus. Alguém íntegro, alguém limpo, alguém são, alguém que está totalmente em comunhão com Deus, um homem que viveu nesse mundo e não se rendeu ao pecado. E hoje nos dá essa oportunidade. Então o Evangelho nos apresenta isso. E aí pega a nossa imagem e bota do lado da imagem de Jesus, que é Jesus, essa pessoa, né, incomparável, e nós, esse ser cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de iniquidades. E o Evangelho vai nos tratando, e vai nos limpando, e vai nos purificando. Então a condição humana, ela começa a mudar a partir do momento que ele encontra com o Senhor Jesus. Agora, mudar para quê? Qual é a condição? Por que o homem precisa mudar? O homem precisa mudar porque, mudando o homem, muda-se o mundo. Mudando o ser humano, mudando os homens, mudando as pessoas, muda-se o mundo onde essas pessoas vivem. De que forma? De dentro para fora, irmãos. Não de fora para dentro, como algumas pessoas querem. As pessoas querem pegar as ideias da igreja, e enfiar no mundo, enfiar nas escolas, enfiar nas faculdades, enfiar em tudo quanto é lugar da sociedade. E isso não se faz assim, não tem como fazer isso assim. Como que se muda uma sociedade? Mudando as pessoas. E como que muda as pessoas? Apresentando Jesus para essa pessoa. Quando a gente vê as pessoas arrotando moralidade mundo afora, são pessoas que não conhecem Jesus e estão apenas preocupadas com religiosidade, que são semelhantes à beldade. Ou já sepultaram as pessoas debaixo do pecado, que não tem condição, e eu já falei isso com os irmãos aqui. Por que a gente aceita a morte dos outros assim de uma forma tão banal? As pessoas sendo jogadas fora como se fosse lixo. Porque para nós, aquelas pessoas foram transformadas nisso. Por que morreu? Morreu porque era um traficante. Não tem jeito, né? Por que morreu? Morreu porque era uma prostituta. Não tem jeito, né? É assim mesmo. Morreu porque era uma pessoa irresponsável. Né? Não tem jeito. Ou seja, a gente transforma essas pessoas em algo que a gente aceite, que seja morto, que seja assassinado, que seja destruído. Mas qual é a condição do homem? A condição do homem é alguém que Deus ama indiscriminadamente. Independente de quem seja esse homem, de quem seja esse ser humano. Independente de quem seja essa mulher, Deus ama. Ama. E o amor de Deus é algo que vai além da nossa compreensão. Que é o amor onde Ele entrega o seu próprio Filho. Por toda a humanidade, por todos os homens. Por cada traficante, por cada prostituta, por cada ladrão, por cada corrupto, por cada um dos pais que são horríveis com suas famílias.
com cada um dos filhos que são desobedientes aos seus pais. É por essas pessoas que Jesus é entregue ao mundo. E aí a gente chega em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que vai falar disso, desse amor. E Paulo vai dizer, se eu não tiver esse amor, nada adianta. Nada adianta. Porque a única coisa que vive no mundo humano e no mundo celestial é o amor. E esse amor tem que ser algo que faz parte da nossa vida, da nossa existência. Meus amados, que este sábado seja um sábado desse tipo de meditação, onde nós compreendemos a graça e a misericórdia de Deus e aceitamos o seu amor, porque a nossa condição depende que nós estejamos junto dele para vivermos uma vida de verdade, vida em abundância. Amém? Deus vos abençoe, fiquem em paz e tenham todos um excelente sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém?